Olá, eu sou o Felipe, sou engenheiro de Minas. Hoje nós vamos falar um pouco dos resíduos gerados na mineração, os tipos de barragens e os problemas em utilização de barragem. Então, para começar, a gente vamos falar de alguns conceitos aqui que é bem importante para o entendimento. Então, primeiro nós vamos definir aqui o que é minério. Então, o minério refere-se a um depósito natural de minerais, do qual é possível extrair economicamente um ou mais elementos químicos que tenha valor, né? Para que uma substância seja considerada minério, ela deve atender os três critérios. Então, tem que ter abundância. Então, não adianta ter apenas um grama do seu mineral de interesse, sendo que você vai lá e pega e acaba a mina. Ela tem que ter concentração. Alguns processos têm a concentração mínima para a alimentação da planta de beneficiamento, e o principal tem que ter viabilidade econômica. Então, a definição de minério está atrelado à viabilidade econômica. Se não tem essa viabilidade econômica e a viabilidade técnica, é só uma ocorrência mineral, não é uma jazida, não é um minério. Outro conceito importante para a gente definir é estéreo. Então, o estéreo é um material que não tem valor econômico, que está dentro da mina, no qual você precisa remover para acessar o seu corpo de minério. Então, se você vê uma cava como essa aqui da imagem, na lavra, você tem que tirar o solo, que a gente chama de decapeamento, e às vezes parte de camadas que não tem a concentração especificada para a sua planta de beneficiamento. Então, tudo que você remove na área da lavra que não tem aproveitamento econômico é o estéreo. Já o rejeito esse minério, apesar de ter a concentração indicada para o processo, ele também é composto por minerais de gangas que, quando entra na planta de beneficiamento, após a moagem e liberação desses minerais, a gente, por etapa de concentração, a gente remove esses minerais que não têm interesse e concentra o mineral de interesse. Então, para concentrar o mineral de interesse, a gente tem que tirar esses minerais de gangas, e é onde que a gente tem que enviar esses minerais de ganga para as barragens de rejeito. Então, aqui está uma imagem de uma disposição de rejeito de polpa, que foi enviado com a barragem. Então, passando rapidamente novamente, então na lavra a gente tem o minério e o estéreo. Então, na lavra a gente já tem blocos que a gente define como minério e outros blocos que a gente define como estéreo. Então, a gente envia o estéreo para a pilha. O minério que a gente lavrou na etapa de lavra, a gente manda para a etapa de beneficiamento. Então, na etapa de beneficiamento, aqui eu pus para ilustrativo, a gente pode começar com uma moagem e vai ter algum processo de concentração. Aqui eu pus dois exemplos, que é a separação magnética, que você tira os materiais magnéticos dos não magnéticos. A flotação é uma separação de superfície, onde você consegue separar os minerais hidrofóbicos dos hidrofílicos a partir de injeção de ar na polpa. Então, após separar o estéreo do minério na mina e mandar esse minério para a planta de beneficiamento, e na planta de beneficiamento a gente separar esses minerais de interesse dos minerais de ganga, os minerais de ganga a gente tem que dar um destino e possivelmente pode ser uma barragem. Então, aqui tem os três tipos construtivos de barragem, que é o alteamento a montante, a jusante e linha de centro. Então, hoje no Brasil, a gente já não pode mais construir barramentos a montante. Por quê? Como a gente pode ver aqui na imagem, o alteamento a montante, a gente constrói os diques sobre o rejeito da mineração que foi sedimentado. Como a gente não tem um controle é, 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 detalhado desse rejeito, a gente não sabe as características e pode variar de minério para minério, de operação para operação. Isso aqui pode causar certa instabilidade e tendo característica para liquefazer o barramento. Então, hoje não é mais permitido, mas como pontos de vantagem tem o custo. Então, o custo para fazer esse tipo de alteamento é bem menor. Então, a gente vai para o segundo alteamento, que é o alteamento a jusante. Aqui a gente pode ver que os alteamentos não são feitos
para cima né, a montante do rejeito, só que visualmente que a gente consegue ver que a gente utiliza muito mais material que o método a montante. Então, qual que é o ponto negativo disso? O custo fica bem maior, mas como ponto positivo a gente tem o menor risco de rompimento, maior estabilidade estrutural e também aqui a gente consegue reutilizar a água. Então você tem um barramento maior onde você consegue reutilizar melhor a água. E já a linha de centro é um método que fica entre os 2 métodos. Então não é tão caro quanto o ajusante e não é tão inseguro quanto a montante. Então ele fica intermediário entre os dois. Então, por último aqui, nós vamos falar de alguns problemas que a gente pode enfrentar com barragens de rejeito. O primeiro aí, que é o mais lembrado, é o risco de rompimento. Então, está aqui uma imagem do rompimento da barragem de Brumadinho. Então, a gente sabe aí todas as mortes e todos os problemas que gerou. Além disso, se não romper, nós vamos para o problema 2, é impacto ambiental. Então, a área de alagamento, você tem que fazer a supressão vegetal, você muda cursos de rios, então existe um impacto ambiental mesmo com a estrutura estável. O terceiro é a liberação de substância tóxica, a depender do tipo de minério que você está tratando e dos reagentes, então você teria que impermeabilizar essa barragem, mas existe esse risco para alguns tratamentos de liberação de substância tóxica. Outro problema é deslocamento de comunidade. Pode ser tanto a montante ou a jusante. A montante, quando você precisa alagar uma área e tem comunidades vivendo próxima. A jusante pode ser que, pelo risco de rompimento, você tem que remover essas pessoas. Então, o quinto problema aqui é o desafio de gestão de rejeito. Então, você tem que ter um quadro de pessoas dedicado a fazer essa gestão do rejeito. Então, isso imprime um custo para a operação. O sexto é a necessidade de manutenção contínua. Então, você sempre está dando manutenção, está fazendo inspeção no seu barramento. O sétimo problema que eu listei aqui é pressões regulatórias. Então, como eu já falei anteriormente, por exemplo, o método a montante já não é mais permitido e todos os órgãos regulatórios vêm pressionando bastante e quase que impedindo a construção de novas barragens. Então, vem ficando cada vez mais difícil construir barragens de rejeito. O oitavo aqui que eu coloquei é o custo de descomissionamento. Então, quando você encerra o seu processo, o seu beneficiamento e as operações, você vai ter ainda um custo de descomissionar e monitorar esse reservatório. Então, é um custo quase que ad eterno. E o último aqui é vulnerabilidade a eventos climáticos. Então, pode ter chuvas milenares, chuvas bem fortes, que pode causar o galgamento na barragem ou outros problemas, como sísmica, ter terremotos. Então, a barragem ela é vulnerável a tudo isso. Então, é isso. Muito obrigado.